Injeções penianas para melhorar as ereções. Você sabia que isso existe? Nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre as injeções. Quem pode usar, como usar, possíveis efeitos colaterais. Então fique até o final. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista, e aqui nós falamos tudo sobre disfunção erétil, injeções intracavernosas, próteses penianas, reposição de testosterona e toda a parte de estética genital, aumento e engrossamento peniano. Antes de iniciarmos, já gostaria de pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para que chegue cada vez mais informação para vocês. Então, o que são as injeções intracavernosas? As injeções intracavernosas são injeções que o paciente vai aplicar no pênis 10 minutos antes da relação para ter ali boas ereções. É lógico, só vai usar quem está com problema de ereção. As injeções elas são muito mais fortes, mais potentes que comprimidos como tadalafila ou sildenafila. Então são uma ótima opção para os pacientes que não estão funcionando com comprimidos ou que até funcionam com comprimidos, mas tem ali muitos efeitos colaterais. Dor de cabeça, refluxo, nariz entupido, sente aquela vermelhidão, aquele inchaço no rosto. As injeções são uma opção. Mas afinal, o que são as injeções? Como que isso funciona? Antigamente as injeções eram aplicadas com seringa e agulha e agora eles lançaram essa canetinha aqui, onde vem uma medicação aqui dentro e o paciente vem no consultório, faz o teste para a gente definir qual é o tipo de injeção correto e qual é a dose adequada. Aqui tem um dosador que vai do número 0 ao número 60. Existem pacientes, por exemplo, que precisam de 10, existem pacientes que precisam de 30 ou mesmo pacientes que precisam de 60 unidades. Então o paciente vem no consultório, a gente vai avaliar, examinar aquele paciente, ver as melhores possibilidades e se a injeção for uma possibilidade e ele quiser fazer esse tratamento, a gente faz um teste no consultório onde nós vamos definir a melhor dose para o paciente. Mas afinal, o que tem de componente aqui nessa injeção, né? A injeção ela pode ter 3 tipos de componente: papaverina, fentolamina e prostaglandina. Desses 3, o mais potente é a prostaglandina, mas a prostaglandina precisa ficar guardada na geladeira. Então a gente sempre tenta fazer uma mistura para esse paciente que não tenha prostaglandina, que aí o paciente não precisa guardar na geladeira, ele deixa a canetinha ali na mochila, no carro e fica bem mais prático. Mas em casos mais graves é preciso fazer a prostaglandina e aí ele guarda na geladeira, na parte de baixo, não é para deixar congelar. Ele pode levar também, vai viajar ali com a companheira, com o companheiro, ele leva a injeção numa bolsinha térmica, numa bolsinha com gelo, e isso também é numa boa, dá para levar no avião, é uma coisa bem tranquila, tá? E como é feita a aplicação? A aplicação ela vai ser feita só no momento da relação. 10 minutos antes da relação, o paciente vai aplicar. E aqui eu trouxe um modelo para vocês poderem ver qual é a técnica de aplicação. A gente explica isso tudo na consulta, tem detalhes importantes, mas vamos lá. A aplicação ela vai ser feita sempre na região lateral do pênis, de preferência aqui nessa metade inicial, mais perto do osso do púbis, nunca perto da glande, mais próximo ao púbis, na região lateral. É ideal que ele reveze as aplicações. Um dia ele aplica de um lado, outro dia ele aplica do outro e fica bem tranquilo. E por quê? Não pode aplicar aqui em cima, porque passa o feixe vasculo nervoso, vasos e nervos importantes para o pênis, e também não pode aplicar aqui embaixo, que passa a uretra, o canal da urina. Então, quando o paciente for aplicar, ele já vai saber a dose que ele vai usar. Então vamos colocar aqui um exemplo, que ele vai aplicar 10 unidades. Então ele já deixa aqui a canetinha marcado no 10, acho que está dando para ver aí. Ele vai fazer uma limpeza aqui da região, um sabonete, ou vem uns pedacinhos de álcool para ele já fazer uma limpeza, um paninho com álcool, isso já vem no kit. E ele vai aplicar sempre perpendicular, tá? Fazendo um ângulo de 90 graus aqui no pênis. Pode ser 45? Pode, mas eu não recomendo. 90 graus fica mais fácil. E ele tem que inserir toda a agulha, porque a medicação vai lá dentro dos corpos cavernosos. Se ele só inserir um pouquinho da agulha, a medicação só fica embaixo da pele. Não vai lá no interior do pênis, aí não fica legal.
Então, ele vai inserir toda a agulha, vai disparar a medicação, disparada a medicação, ele retira a agulha, ele pode fazer uma compressãozinha durante cerca de 10, 20 segundos, porque às vezes pega alguma veiazinha para evitar qualquer sangramento. Isso é difícil acontecer, mas pode acontecer. E 10 minutos depois, ele já está sob efeito da medicação. E quanto tempo que dura esse efeito? A gente gosta de fazer uma dose que o paciente tenha uma ereção ali de 1 hora e meia. Não tem muita necessidade de passar disso, tá? Idealmente aplicar aí no máximo 3 vezes por semana, sempre revezando de lado e fica show de bola. Efeitos colaterais, complicações, o que pode acontecer no paciente que está fazendo as injeções intracavernosas? Uma complicação é exatamente a formação de pequenos hematomas. Ele aplicou aqui, tinha uma veiazinha, aquela veia estourou, sangrou um pouquinho. Isso pode acontecer, isso não é nada demais, vai passar aí com poucos dias, isso já melhora e é super tranquilo. E ele tem ali a ereção, só vai ter esse pequeno inconveniente. E o principal, essa sim é uma complicação que a gente sempre orienta bem o paciente para que não aconteça, mas naqueles pacientes principalmente que extrapolam ali, né, a nossa recomendação, isso pode acontecer, que é o priapismo. O que é o priapismo? É uma ereção que dura várias horas, às vezes dura até dias. Então, o paciente ele precisa respeitar a dose que a gente passou. Por exemplo, eu falei para o paciente usar, tem um paciente que usa 10 unidades e tem um outro paciente que usa 30 unidades. Se o paciente que usa 30 fizer 10 unidades, ele não vai ter resultado. Agora, se o paciente que precisa de 10 faz 30 unidades, é uma dose muito forte para ele. Então, ele pode ter uma ereção que dura várias horas. Isso não é nada legal. Quando o paciente bem orientado, é bem raro disso acontecer, a gente deixa o telefone com o paciente, se tiver qualquer dúvida, qualquer complicação, pode ligar para a gente, mas a ideia é que isso nunca aconteça. Bem orientado é difícil de acontecer, só não pode se empolgar, doutor. Eu faço 10, mas tinha um dia lá que eu queria ter um desempenho muito acima da média, eu estava com a menina nova, eu quis fazer 30. Pode ter problema. Então, respeite aí a dose que nós recomendarmos, beleza, pessoal? Mandem nos comentários aí, você já usou injeção, você tem alguma dúvida sobre o assunto, que a gente responde todo mundo. Um forte abraço!